Bom dia a todos, então. Bom dia. Sejam todos vocês bem-vindos à nossa RGV. A nossa RGV que tem como tema a depressão. E hoje a gente vai estar, é uma data bem importante para a gente, porque eu, como mascote da equipe, quase um dinossauro, como vocês brincam, o CDB de Resende está completando praticamente 17 para 18 anos aqui em Resende. Então é uma experiência bem legal nesses 18 anos que nós estamos convivendo com todos vocês, trazendo o que nós temos de melhor conosco para estar passando para as pessoas que nos procuram diariamente no nosso posto, seja pessoalmente ou através mesmo do telefonema ou via carta. E agora também na onda do WhatsApp, via e-mail. Então está sendo bem interessante. Acho que a gente só tem a ganhar com essa experiência. Quando a gente faz o bem sem ver a quem, a gente também se autoajuda. E é aquele lema nosso. Se você vive um momento bom da sua vida, seja um voluntário. Se você vive um momento difícil, não há de que também ser uma pessoa que busca esse trabalho. Então aqui nós estamos como amigos, companheiros, sempre dispostos a ajudar da melhor forma possível. Então com esse tema de depressão, vou estar convidando agora cada um da minha equipe, do Grupo 1, o Horizonte, para estar vindo se apresentar aqui na frente para todos conhecerem os componentes da equipe. Bom dia, meu nome é Pamela. Eu e a minha mãe Beth, nós temos já 16 anos, vamos completar agora em março, de voluntariado. Meu nome é Beth, também 16 anos de voluntariado. Meu nome é Diomar, eu sou a mais novinha, consegui fazer tem alguns meses que eu estou no grupo. Meu nome é Orlando, estou há aproximadamente há 12 anos. Quer dizer, sou um novato também, e no momento eu estou como coordenador do posto e vice desse grupo aqui. Ponto. Meu nome é Milton, estou desde 2013 no CVV. Então, primeiramente, agora a gente vai ter rápidas palavras da nossa voluntária Pamela, que vai estar aqui prestigiando também. Depois, cada um de nós vai ter essa oportunidade de estar convivendo também com uma brilhante palestra da doutora Clélia, que veio depois. Na verdade, tudo isso que a gente comentou é porque nós tivemos a grata surpresa de sermos convidados em dezembro do ano passado a irmos a Curitiba e fazer um acompanhamento de um ciclo de palestras em que o orador e escritor Sebastião Camargo, que ele é idealizador do projeto Despertar da Consciência, que ele visa o autoconhecimento e o processo da restauração interna através da busca do ser interno que somos nós. E foi assim um prazer incrível, porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma ponte do trabalho dele com o pessoal do CVV de Curitiba. Então nós fizemos uma ponte com o pessoal de lá. E o que eu achei mais interessante é que o maior problema que eles encontram é o processo da depressão por conta das baixas temperaturas. E eu estava ouvindo o nosso trabalho, quer dizer, me inteirando sobre o trabalho da depressão, e um dos autores que eu me baseei para falar sobre o assunto fala que mesmo que o nosso forte do atendimento seja a temática sexual, ela pode estar embutido aí em um caso de depressão. São manifestações que nós podemos ter, assim, o nosso corpo, ele fala daquilo que ele está necessitando. E como nós somos seres racionais, o nosso dever é de auxiliar esse corpo, controlá-lo, a fim de que ele possa nos servir. Então eu costumo
Como são assim nomes técnicos, uma coisa mais profunda, eu gosto muito de facilitar com caneta e com o quadro branco, o que nós vamos falar. Então, basicamente, né, o que a gente costuma ouvir, falar sempre dentro da proposta do despertar, é feito por 3 bases. Aqui a gente chama de um agente, um intermediário e um campo de atuação. E no caso, a gente chama esse agente de Deus, o intermediário de Espírito. Então, vamos lá, eu tenho um agente que a gente chama de Deus, um espírito, que no caso esse espírito a gente chamaria de energia. É diferente da individualidade humana que Aristóteles chama de sopro divino, mas a gente chama de energia. É como se fosse um gatilho que faz funcionar a tudo. E nós temos a matéria, o campo físico. Se a gente colocar essa parte aqui do campo de atuação da matéria em nós, essa matéria seria o nosso corpo. Esse espírito é o nosso campo emocional. E o agente é o campo espiritual. Ou seja, dentro da psicologia junguiana, eu teria o self, a essência. O campo emocional seria o campo do ego. E o campo físico seria a matéria, o corpo mesmo. Mas não, a própria matéria existe, desculpa que eu vou colocar aqui, é o campo dos instintos. Outros falariam em superconsciente, consciente e o campo do inconsciente, que seria o campo das forças instintivas, das forças mantenedoras do corpo físico. Como o objetivo da vida é isso, a terapia junguiana chama isso de um homem integral, um ser trino. Então, no caso, isso aqui é o que movimenta, né? É o que, vamos dizer, o que levanta, é o que vai trabalhar, é o que vai para você beber. Na verdade, ele tem que estar coordenado dentro do self. Ou seja, aquilo que a gente chama de conexão com o lado espiritual. E que as religiões orientais, através do campo da meditação, chamam do campo interno, da conexão com o seu eu, o eu superior. E ao mesmo tempo, nós estaremos carregando o campo dos instintos com a gente. O corpo físico, que na verdade é um alinhamento, que o pessoal chama, é a realização desses três numa única unidade, numa única vontade, que seria uma vontade ascendente. Só que acontece o seguinte, diante das dificuldades que a gente encontra, filho, família, falta de realização no emprego, falta de um amor que não me compreende, nos estimula para irmos ao encontro de nós mesmos. Às vezes, o conhecimento dessa força interna em nós faz com que a gente retroaja nesse campo. E aí, a esse retrocesso, a gente chama pode cair, não é que seja, mas ele pode causar uma depressão.
A depressão é a ausência dessa alimentação desse eu superior. E aí o que acontece? A partir da depressão eu tenho as doenças. E o que seria esse processo da regeneração corpórea? Seria exatamente a volta do ego para o seu self, o seu eu superior. O medicamento, as terapias são paliativas para, vamos acalmar a parte física, a parte instintiva, para que o ego reencontre com o self e aí possa, a parte física possa regenerar e o corpo possa voltar ao ritmo normal. Para esse processo, a gente não necessitaria dos medicamentos, mas são auxiliares que nos foi dado para a gente, até que a gente tenha condições de fazer essa volta. Eu só falo uma coisa para vocês. Tudo aquilo que eu estou falando foi baseado, em pesquisas de 30 anos e até que continua até hoje. Não é necessário que a gente absorva tudo isso, mas que a gente pense, que a gente raciocine. Será que isso que ela está falando é verdade? Buscar, indagar e principalmente tentar vivenciar, o que a gente faz isso durante todos os dias do CVV. Então você consegue auxiliar melhor aquele que nos procura. Bom dia outra vez, né? Há tempos atrás, eu não me recordo se tem uns 2 anos ou 3, nós tivemos em uma das nossas RGVs o Sebastião Camargo. E ele disse mais ou menos tudo isso. Só que nós estávamos como novatos nesses entendimentos, achamos até que ele tivesse assim um pouco que devagando nas coisas. Aí eu entrei em contato com o livro e nós continuamos a estudar. É uma temática bastante interessante, porque o nosso dia a dia, ela falou muito, ela frisou muito o CVV. Eu friso primeiro a nós mesmos. Porque o CVV, ele só vai poder nos absorver quando a gente entra naquela sala mais tranquilo. Porque não adianta você pegar um telefone e dizer, já vem mais uma temática sexual, e ficar apavorado por causa disso, ou até mesmo uma outra, como um suicídio em andamento. A Márcia conta muito a história que ela já viveu, né, tempos atrás, porque ela também, como o Cláudio, são os mais antigos do CVV e tem uma história diferente um pouquinho da nossa. Eles podem contar a base. E nós estamos 1 ano, entramos quando o CVV completava 24 horas. Nós iniciamos neste ponto. E eles fizeram a estrutura base. Então, continuando a nossa conversa, acontece o seguinte, entrando com o contato com anatomia emocional, eu verifiquei que essa estrutura que nós temos aqui é uma estrutura bastante engenhosa. Nós não precisamos falar nada, ou quer dizer, fazer nada para que ela funcione. Nós a complicamos pelo nosso lado material e o nosso lado espiritual. O Sebastião, ele costuma frisar bastante para que a gente possa entender como é o nosso mecanismo do pensamento. Que através dos nossos pensamentos nós somos capazes de matar uma pessoa. O pensamento, ele mata mais do que um acidente de trânsito, do que as drogas e que uma guerra.
O pensamento é o veículo que faz mover toda essa estrutura. O lado emocional é que ele está à frente disso. Ele usa um termo dizendo assim, esse é a mente. Não é a mente. A mente por si só, ela não faz nada. Ela precisa de ter um movimento. E esse movimento vem por aquilo que a gente faz dia a dia. São as nossas emoções. São, vamos dizer, os filhos, os netos, a escola deles, o trabalho. E eu sei viver quando a gente sai de lá, não muito satisfeito, poxa, será que eu atendi legal? Será que eu não atendi legal? Porque desde o momento que a gente veste a camisa, a gente já fica preocupado em fazer o seu melhor. E a mente, o emocional, ele vai falar muito em como nós nos portamos dia a dia. Nós temos uma comunicação muito interessante do nosso próprio corpo, através da pele, que é o sistema nervoso. Nós estamos aqui conversando, ele está captando tudo que vocês falam. Capta o distante. Nós temos um termo que nós falamos, aonde está meu pensamento, aí eu estou. Eu estou sentada aqui, ou eu estou aqui. Se eu estou pensando no meu filho, no meu marido, na minha esposa, ou algo mais, ou em França, Itália, eu estou lá e não aqui. Muitas das vezes a gente faz um trabalho em casa pensando no que vai fazer depois, ou no que fez antes, ou numa festa que nós fomos, ou no filho, naquilo que ele falou, ou naquilo que viveu, ou que nós vivemos. Nós também estamos processando isso. Esse nosso organismo, ele funciona num sentido daquilo, o seu pensamento é que vai dar direção para toda essa estrutura, porque essa estrutura é viva. E sendo uma estrutura viva, ela capta as coisas. A começar ao nosso nascimento, nós surgimos por uma célula, a célula ovo. Essa célula ovo, ela vai começar a ter seus compartimentos. Ela vai ter os órgãos e todos os outros sentidos que a gente precisa para o movimento. O que a gente está querendo? Não é que nós venhamos mudar de uma hora para outra. O que vai acontecer é que a gente possa pensar em como estar melhor. Porque até mesmo num alimento que eu dou para o meu filho, para o meu marido, ou que eu ofereço, ou mesmo essa mesa que nós temos aqui, se nós não tivéssemos empregado o amor, vocês vão captar toda a energia daquele que preparou. Ah, mas como pode isso? Pode. Porque os nossos sensores, ele fala por nós. Um neném, quando está na barriga, a gente acha maravilhoso. Ah, ele mexeu, ele não sei o quê. Ele mexeu porque ele está se preparando para, através de uma expulsão, sair do útero da mãe. O primeiro contato que a criança tem, ou que nós temos, é com o útero e a mãe. O resto vai fazer a diferença em nossa vida. É muito importante que tenhamos uma qualidade de vida, tenhamos o lazer, tenhamos o trabalho, mas que isso não venha como um peso, porque toda essa estrutura aqui, ela vai se falar, ela vai se formar por nós, o mais bonito, o mais feio, o mais carrancudo, e aí vem as doenças, porque eu digo, acho que, se não todo, mas muita gente sabe, que a água tem o seu caminho próprio. Se há um vazamento, ela vai buscar sempre uma saída.
ela vai buscar sempre lugar, caiu a chuva, ela vai buscar um lugar para correr, ela continua. O nosso corpo, através do pensamento, também. É ele que vai dar direção. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma relação sexual, porque como as plantas, para que ela venha a frutificar, a nos dar o alimento, ela tem uma relação com a outra planta, ou com o ar, ou com os pássaros, ou com os insetos, para proliferar. Essa relação é que vai dar a vida. E nós estamos fazendo isso. A vida vem pelo pensamento, como o alimento, pensamento, as palavras, as ações. Nós estamos comendo, nós estamos tendo essa relação, e através dessa relação é que você vai direcionar o que vai fazer daqui a pouco. Chegar mais alegre em casa, chegar mais triste, preocupado com o almoço, ou preocupado com aquilo que não fez, ou alguém que está em algum lugar, bem ou mal. O nosso coração é uma bomba. O nosso corpo, ele tem estrangulamentos, ele funciona por reações pulsáteis, ele funciona por peristalse, que são movimentos. Cada parte do nosso corpo tem um movimento. Ele, apesar de se formar, ele deixa sempre um espaço para que isso haja uma compressão, haja um bombeamento, para que tudo funcione. Não precisa ninguém falar assim, agora vai funcionar o coração, agora vai funcionar o rim, agora vai funcionar o nervo. Não, somos nós que vamos dar a direção. Cada movimento, a vida ou a morte, somos nós que damos, através das condições que nós damos à nossa vida. Ainda tenho tempo ou está estrangulando meu horário? Porque a gente vai falando e as coisas vêm. Já está terminando, porque nós temos mais 3 pessoas que vão falar. Então, gente, é muita coisa. Podemos continuar esse assunto em outras etapas, porque nada mais, nada menos, o que nós buscamos é vida, e quem está no CVV está querendo dar vida. E não é sair de lá carrancudo, chateado por causa do atendimento. É sair feliz, satisfeito, porque tudo é vida e essa vida nos pertence. Como a Pamela falou, nós temos que buscar o equilíbrio para poder ter uma qualidade de vida. O corpo, ele tende a sempre se manifestar. O lado espiritual, o lado, vamos dizer, a alma, né? Ele vai buscar a divindade. O corpo, a materialidade. E aí nós temos que fazer uma compensação para que haja um comum acordo e possamos viver feliz. E muito tempo. Obrigada. Bom dia, meu nome é Milton. Esse livro, O Corpo Emocional, é bem interessante. Ou coloca o ser humano como um todo, os vários tipos e até como foi criado, como é que o corpo ficou daquela maneira, os seus medos e às vezes até como tratar isso aí. Foi ótimo a Pamela ter deixado isso aqui. A minha parte é sobre terapias holísticas, que é para equilibrar o corpo, harmonizar o corpo, visualizando, sair de uma situação de doença e voltar à normalidade, que é o lidar com o dia a dia. Então, eu vou citar o nome de alguns aqui, anotei os que eu lembro e pratiquei, ou praticar em mim. No caso, o Reiki, sou mestre em Reiki, florais de Bach estou aprendendo, bioenergética também aprendi, xamanismo com principalmente resgate de alma, que é um sistema que um fica um ao lado do outro, e aí faz um resgate de alma, porque na visão xamânica, que tem muito a ver com Jung, se nós passamos por um trauma no nascimento, ou a perda de um parente, é como se algo fosse tirado uma parte da gente.
E essa parte da gente às vezes dá prejuízo e pode levar até uma depressão. Então o que nós fazemos? Resgatar essa parte para que volte para nós e a outra parte do outro ser consiga sobreviver de maneira tranquila. Tem a auriculoterapia, aromaterapia, reflexologia podal, que é massagem nos pés, tem na mão também. Então eu digo, a pessoa pode chegar para mim e, entre aspas, mentir, ou inventar uma história, mas o pé não mente. Assim como também o que foi falado aqui, o corpo não mente, está escrito no nosso corpo. Os traumas, tudo isso. Numa massagem ayurvédica dá para saber os traumas, se está com vontade de dar um soco numa pessoa e não deu. E muitas vezes a pessoa pensa que tem um fantasminha me falando das coisas. Não, não é nada disso. Tem radiestesia, geobiologia, que muitas vezes a influência do terreno, onde nós construímos a nossa casa, a direção para que ele foi construído, isso aí também influencia na nossa pessoa. Assim como também foi falado o clima. Lá no sul chegou um carioca e perguntou um dia, quando estava chovendo, aquela chuva inclinada, bem fininha e serração direta. Ele disse, vai ficar muito tempo isso aqui? Eu resolvi fazer a pergunta besta. Quanto tempo tu acha que é muito tempo? Ele disse 15 a 30 minutos. E o cara, isso aqui fica 19 dias, às vezes. E ele entrou em depressão, sim. Ele passou a tomar remédio, medicação, porque ele não resistiu. Então, o gaúcho já mais acostumado, ou ele acaba aprendendo a lidar com aquilo e fazendo brincadeiras dentro de casa para superar, ou tem aquela outra situação, comete suicídio. Muita gente não procura o médico e entra pelo pior caminho, que é a bebida alcoólica ou outras drogas, que muitas vezes debilita mais o cérebro e a pessoa acaba realmente cometendo suicídio. Pior ainda, quando usa psicotrópico e mistura com álcool. Tem oligoterapia, que é medicina quântica, o pessoal fala muito sobre isso. Fiz o curso, mas achei muito caro para aplicar, inclusive. Cromoterapia, terapia regressiva, que o pessoal usa. Tem várias maneiras, o Grise também usa. Crenças limitantes, que é o principal para nós. Perdão, pulei aqui. Acupuntura ainda. Apometria, que muita gente leva para a religião, mas tem a apometria quântica que também trabalha isso. Então, na aplicação do reiki, quando eu coloco as mãos nas costas da pessoa e está muito quente, eu já peço para a amiga, eu só faço sinal para ela, já vai, normalmente é apometria, ou tem algo a ver com seus antepassados. Dá para juntar a religião também? Messiânica, aplica de orei para curar os seus antepassados, seria quase uma apometria, mas normalmente está muito quente nas costas. E tem o Theta Healing, que está aparecendo aqui em Resende, que é digamos assim, o terapeuta, vamos usar curador, que curador, alguém já falou, é só Deus. O terapeuta, ele entra em onda teta e altera o inconsciente da pessoa. É o que faz muito também lá, o pessoal vai falar depois sobre isso. Então aqui a maioria das terapias tem a meditação, que também ajuda muito. É o corpo físico parar, o espiritual entrar em contato com o self e receber essa mensagem, haver o contato. Isso é muito feito através das religiões. Aí também tem a parte física, tem a alimentação também que influencia. O campo material, a pessoa utiliza alimentos que vai melhorar o seu espírito e até o contato com Deus. Reiki. O que faz o terapeuta Reiki? Ele está aqui nessa parte, campo energético, mas com o seu ego canaliza, entre aspas, é um canal, ele se dispõe a transmitir o rei, que é o self, para o corpo físico. Ele vai alterar aqui nesse meio e vai chegar até aqui, vai ser um canal. Então isso aí vai harmonizar a pessoa, porque o rei vai transmitir para o que vai influenciar no físico. O que dizem? O que estando com problema, dá problema físico, muitas vezes doença, até câncer. Então o que faz a pessoa? Preenche o que para que a pessoa tenha condições de ela mesma se trabalhar. Não é para virar uma codependência. Então toda terapia holística, ela não substitui o médico. Nem um terapeuta holística pode dizer, não, tira tal remédio e a partir de agora só vai ser comigo. Florais de bar, usa
A matéria das plantas, ou principalmente das flores, do corpo material, torna ele sutil para que a pessoa atinja essa parte aqui do self. Vai alterar o quê? A vibração do corpo. E a pessoa vai se sentir melhor. Vai liberar. Eu estou tomando um agora para traumas. Então, de vez em quando, dá uns estouros aqui para facilitar chegar no self. Então, muitas vezes, mexe no físico mesmo. E tem vários outros. Tem os para caso emergencial. A pessoa sofreu um acidente. Dá o resto, que é um floral, ele se tornou sutil. Mas qualquer um pode chegar lá na Grindel e pedir, mas tem que ficar atento. Se a pessoa for alcoólatra, não pode tomar com álcool. Aí vai liberar para entrar em contato com o seu self, melhorar a parte espiritual dele, ou o seu corpo. Alguns chamam de espírito, outras coisas, mas tem principalmente espírito de energia, o eu sou também. O Theta Healing, pelo que eu sei, pega o problema da pessoa, porque se eu não pratiquei, mexe na onda Theta para levar a uma sutileza maior. A aromaterapia trabalha com os aromas, então se você está num ambiente que o aroma é terrível, aquele cheiro terrível, perto do esgoto, a pessoa chega um momento que vai entrar em depressão, passar por uma doença, ou dependendo dos produtos que estão lá, também vai levar a uma doença às vezes mais grave, pulmão. Temos experiência de locais que a pessoa tem a aposentadoria bem mais cedo, porque atinge o pulmão, atinge outras partes do organismo, pele e vários outros locais. E essa aromaterapia vai pegar aroma de várias ervas, várias coisas, plantas, flores, e fazer uma transformação do ser humano para chegar no self. Radiestesia, bem interessante. Então, a localização de uma casa, ela passa por linhas que existem na Terra, linhas energéticas, que vai afetar a pessoa, pode ser de maneira positiva ou não. Então, muitas vezes leva a pessoa à depressão, a um desgaste energético, porque a casa mesmo rouba energia. Então, quem já ouviu falar de casa que alguém cometeu suicídio, sexta-feira, eu estava conversando com alguém. Foi numa casa, foi comprar a casa muito linda, ele desgostou da casa. Ah, mas sabia que cometeram suicídio nessa casa? Aí ele ficou com o pé atrás, não comprou, mas naquela rua já tinham 3 ou 4 cometidos suicídios. E aí ele ficou preocupado. E a radiestesia vai ver esses campos energéticos, que muitas vezes sugam a nossa energia, e a radiestesia pode também fazer, digamos assim, uma harmonização da pessoa como um todo. Inclusive, mandar florais de bar à distância. Lembrando, reiki também pode ser à distância. Muita gente não acredita, mas dá para perceber. Cromoterapia, cromo é vibração, é energia da luz. Então são cores diferentes. A cromoterapia a gente não precisa da lâmpada. A lâmpada é um meio do terapeuta olhar para ela, não é focar no olho, mas olhar para a luz e lembrar. Aquele tipo de energia é para passar para a pessoa. Pode ser usada a lâmpada? Sim. Aí o corpo da pessoa que está com problema, ela vai entrar numa vibração. É claro que isso é estudado, não é pegar uma luzinha e ficar apontando para a pessoa. São cores que às vezes a gente coloca uma certa quantidade, num tempo determinado, ou dependendo da necessidade da pessoa, para que dê um equilíbrio no organismo. E depois ela vem a trabalhar isso melhor. O Doin, Pranic Healing, que eu estou praticando também, fitoterapia, alimentação, constelação familiar. É outra terapia, pratiquei essa aí, bem interessante. Chega a pessoa e diz, eu tenho tal problema e quero resolver esse problema. Não é, por exemplo, eu olhar para a Pâmela e dizer, eu acho que a Pâmela tem tal problema, vou resolver o problema dela, resolvo o problema dela. Não, ela tem que chegar e pedir, assim como qualquer terapia holística. Aí eu chego, olho para a pessoa, eu acho que ela tem um problema, vou lá e dou dinheiro para ela, resolve o problema dela. Não. Então a pessoa chega, pede, quero resolver tal problema na minha vida que, por exemplo, relacionamentos, eu tenho um relacionamento que se repete sempre, mau relacionamento. Daí chega lá a pessoa e escolhe quem vai ser o teu pai, quem vai ser tua mãe, quem vai ser a pessoa que você se relaciona, o tipo de pessoa, pode ser marido, mulher, parente. Então vai lá e toca naqueles outros seres ou é escolhido. Tem 3 maneiras de ser feito. Um com pessoas, um com bonecos e outro com figuras. Aí, digamos assim, coloca a energia daquela pessoa, passa pro outro, toca assim nas costas. Fulano, tu vai ser meu pai, tu vai ser minha mãe. E ali
o terapeuta vai conduzindo e vai puxando, sai cada coisa. Às vezes a pessoa chega com um problema nas costas e vai descobrir que foi uma surra lá na infância, ou foi um bisavô que passou por um problema. E aí passa por um processo que o terapeuta e esses que estão ali fazem uma sequência de perdão, harmonização, saber que aquela influência realmente existiu, mas há uma liberação. Muitas pessoas quando chegam em casa, ou a maioria, eu só não vi um caso assim de, não mudou. A maioria muda, até o relacionamento dentro de casa. Mas tudo para inteirar o ser humano como um todo. Como diz, a depressão ela não é uma coisa só. Só tal coisa influenciou. Pode ser que uma seja a chave, mas são várias causas. E eu gostaria até de falar alguma coisa do Grisa, porque o meu pai, ele tem, ou tinha bipolaridade, eu falo assim, ele tinha bipolaridade. E nisso aí, o que acontece? A pessoa quando está naquela fase de euforia, parece um adolescente. Pega o carro e anda 150 por hora e depois quando entra na outra fase, eu não consigo, eu não vou poder. E ele conhece o Grisa, eu acho que desde 70 e alguma coisa. Eu fui para o colégio militar em 74, 77 ele foi para Floripa. Eu acho que lá por 78 ele já conhecia o Grisa, pelo que eu recordo. E aí uma vez eu disse, quando ele estava naquela fase mais fechada, eu digo, pai, por que tu não aplica as técnicas que o Grisa ensinou, que tu ensina para meio mundo? Ele só me dizia, eu não consigo. Então os terapeutas existem para dizer, buscar na pessoa, fazer ela acordar e lembrar que existe alguém ali que está com a coisa lá dentro, que ele pode resolver, mas muitas vezes não consegue ver. Então tudo isso aqui que eu falei, as várias terapias, poderia ficar aqui falando horas e horas e horas e horas e horas de experiência. A pessoa às vezes não consegue ver o óbvio, assim como eu muitas vezes não consigo ver o óbvio, tá? Muita luz para todo mundo. Bom dia novamente a todos. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Pai Criador isso, porque eu fiquei muito feliz de ouvir tudo que vocês disseram e perceber assim a necessidade enorme que as pessoas têm de se encontrarem, aprenderem e descobrirem coisas a respeito de si próprias. Aquilo que vocês começaram a falar. Tudo se resume no autoconhecimento. Simplesmente isso. Eu tenho lido ultimamente alguns autores que dizem, o lá fora não existe. Existe aqui. Existe dentro, né? E a gente pode entender isso de uma maneira muito simples. Quantas e quantas vezes a gente convive com alguém e, nossa, não quero nem mais encontrar aquela pessoa. Quando existem outras que se encontram e se agregam e ficam. O problema estava onde? Lá? Não, aqui. As questões estão dentro. Por isso elas têm que ser resolvidas dentro de cada um. E uma coisa que o Milton disse agora bem no final, e que foi muito bom ele dizer isso, muitas vezes nós não conseguimos resolver isso sozinhos. Eu digo que eu sempre vivi em bando. Eu adoro grupo. Adoro, gente. Eu tive um grupo que eu chamava de célula, ele durou de 71 até 2008. Aí depois as pessoas foram se casando e engravidando e tendo filhos, e aí também cada um toma as suas decisões, e eu resolvi, eu falei, não dá para ser, quando você fica em, digamos, em 3, já não é mais grupo, né? É aquela famíliazinha assim. Hoje novamente eu estou com um grupo que a gente se reúne, outros se reúnem uma vez por semana, eles se reúnem uma vez no mês. Mas eu acho
usar como psicoterapeuta. A gente muitas vezes não consegue enxergar, como ele disse, o óbvio, sozinhos. A Pamela queria que eu colocasse alguma coisa dentro do tema depressão sobre justamente reprogramação. Porque na verdade é isso. Tudo aquilo que a Beth também falou, né, a respeito do nosso corpo fala. Aliás, posso fazer uma experiênciazinha rápida só para demonstrar isso, Pamela? Vamos ver se todo mundo vai entender a experiência. Você vai estender a sua mão assim. Quando eu disser segura, você tem que segurar. Dá para você segurar o braço? Segura. Tá. Entendeu, né? Eu estou pondo uma força apenas para ela poder segurar o braço. Seu nome é? Pamela. Segura. Ó, eu estou fazendo força, tá, gente? Você é professora? Sim. Segura. Agora você vai me falar assim, eu me chamo Maria Cristina. Eu me chamo Maria Cristina. Segura. Segura. Eu estou fazendo menos força. O corpo dela não aceita que ela seja Maria Cristina. Agora você vai dizer assim, eu sou marinheira. Eu sou marinheira. Segura. Eu não estou fazendo mais força, gente. Todo mundo entendeu? Uma vez fiz essa demonstração, ninguém entendeu nada. Eu entendo também que a Catarina usa para ver se foi liberado. Isso. Aquilo também que ele falou a respeito, por exemplo, de a gente conseguir determinados, por exemplo, a dor de cabeça. É muito comum, mas é engraçado como o ser humano é fantástico, né? Eu sou assim, apaixonada, sempre fui. É incrível como cada um realmente é cada um. Não existem duas pessoas iguais, né? E eu sempre ensinei que dor de cabeça se passa aqui. Não só dor de cabeça. Quando os meus alunos, as minhas alunas me diziam que estavam, né? Ai, eu estou misturada, professora. Vou para casa. Eu falei, não vai não, senta aqui do meu lado. E eu pegava a mãozinha delas e fazia massagem nessa região e algumas até me encontraram depois falando, nunca mais tive cólica, professora. Quando às vezes anunciava, eu usava e acabou-se. Então existem coisas simples. Só que nós só acreditamos nos remédios. E na verdade, como diz inclusive o Grisa, remédio não cura. Remedeia, senão eles chamariam curédios, né? Não seriam remédios. O remédio remedeia. Agora, lógico, também como o Milton falou, nós que mexemos com as terapias alternativas e dentro disso aí está também o tratamento parapsicológico, nós não podemos mexer com os remédios. Se a pessoa me chega lá, eu tive uma cliente que estava indo ao psiquiatra e ela me disse, eu estou com vontade de parar com aqueles remédios. Eu falei, se você vai parar, você vai resolver com o seu médico. Eu não tenho nada com isso, não abra a boca para dizer que fui eu que mandei parar. Agora vamos direto para a depressão. Para mim, a depressão, e eu tenho experiência de depressão, eu tive crises depressivas, principalmente na minha adolescência, mesmo depois um pouco, né? 3 coisas que são muito visíveis na depressão. A vida é difícil, sem sentido e sem graça. São 3 características que a gente logo pode verificar. A vida é difícil, aquilo que ele inclusive falou do pai dele, né? Eu não consigo, esse não consigo é terrível, né? O cliente entra na sua frente e diz assim, você vai fazer, eu não consigo, eu já falo assim, se você, não teve para um jovem, inclusive, se você já vai começar aqui sentado na minha frente com não consigo, por favor, vai embora. Perder tempo. Vou perder tempo.
Porque outra coisa também que é importante a gente compreender, e eu falo para os meus clientes, olha, eu faço por você de 20% a 30%. De 70% a 80% o trabalho é seu. Porque, inclusive, os recursos que a gente oferece para a pessoa nas terapias são recursos para serem usados sempre. As pessoas, muitas vezes, tomam como se fossem justamente os remédios. Que você toma aquela dose e o médico diz assim, você vai tomar durante 2 meses e ponto final. E não é. É um aprendizado. Se eu sei que eu passo a minha dor de cabeça massageando aqui, por que é que eu, assim que pinta a dor de cabeça, eu corro para o comprimido? Se eu sei, por exemplo, que eu melhoro muito fazendo caminhadas de manhã cedo, né, de cabeça erguida, olhando para o céu, não como eu vejo alguns, eu gosto muito de caminhar na beira-rio, e tem gente que está lá caminhando assim, meu Deus, essa caminhada está adiantando muito pouco. Não é porque a pessoa, além de muitas vezes, e o corpo fala, né? Tem pessoas que eu digo que tem a postura de tartaruga, é assim, ó. Aí eu sinto assim, se acontecer alguma coisa, alguém der um grito, a cabeça vai entrar no carro. Aí você já vê que tipo de pessoa é aquela. Ou então, justamente, as pessoas que andam assim, né? E aí a gente sabe que as mulheres têm problema, quando tem problema do lado direito, são problemas com outras mulheres, do lado esquerdo com os homens. A questão depressiva, então, que é, inclusive, se diz hoje, é uma coisa do nosso tempo, né? Eu não acredito muito nisso, não. Acontece que em tempos passados não se prestava atenção, porque, inclusive, tem muita... Quem não passou pela depressão tem um pouco de resistência a acreditar. A minha mãe, por exemplo, que hoje está com Alzheimer, né, praticamente no final, mas que nunca experimentou isso durante a vida dela, ela dizia que era frescura. E tem muita gente que diz isso para a outra pessoa, na família. Né? A outra pessoa não quer sair da cama, quer ficar só fechada, às vezes não quer nem tomar banho, nos casos extremos, né? E as outras pessoas dizem, isso aí é frescura, porque não experimentou. Então a depressão é algo realmente assim que está muito ligado ao estado mais sutil, que para nós, para psicólogos, tá? Quero deixar bem claro, é um problema mental, porque para nós, mente, espírito, tudo é um conglomerado, a gente não faz uma separação, porque eu também penso assim, as nomenclaturas são muito didáticas, né? Para a gente conseguir captar e compreender alguma coisa. É porque no caso a gente dividiu para a gente saber que existe. Existe, pois é, mas realmente, vamos dizer assim, no prático do dia a dia, né, é muito melhor a gente saber que nós temos a parte lógica nossa, a parte consciente, aquela que raciocina, aquela que só funciona enquanto eu estou acordada, aquela que pode realmente dar uma direção para nós como um todo, e existe essa outra parte sutil, né, subconsciente, mas que é a grande responsável por aquilo que acontece conosco na nossa aparência. Aqueles que estudam, eu gosto muito de física quântica, né? Pio em tudo quanto é livro de física quântica. Na verdade, isso aqui que a gente vê é uma questão também da codificação mental, que na verdade não é nada disso. Tanto que existem as fotografias Kirlian, né, que é aquele casal lá russo que percebeu que havia problemas na fotografia quando as pessoas estavam doentes. E eu vi, inclusive, de uma colega minha, o dedo fotografado, né, com as luzes, quando ela estava doente, quando ela estava saudável, e é real. Existem as diferenças. É também uma técnica usada também nas terapias. Então,
é muito importante que a gente também tenha uma certa abertura para a gente captar determinadas coisas que não fazem parte dessa coisa tão material. Então a gente precisa realmente se inteirar. E dentro da física quântica a gente vai justamente também compreender tudo aquilo que foi falado aqui. Nós não somos coisas isoladas. A visão holística também é muito importante que a gente tenha. Porque aí a gente vai perceber tudo aquilo que foi falado aqui. Vai perceber que eu tenho a influência de outras pessoas. Nós agora todos aqui estamos sendo influenciados pela presença de cada um aqui e da vizinhança também. Então a nossa vida, ela tem que ser observada bem profundamente, inclusive saber também que nós temos em nós escrito tudo aquilo que aconteceu com os nossos ancestrais. Não adianta a gente achar assim, isso é besteira, tarará, está presa à religião. Não tem nada a ver. Do momento que você foi gestado, do momento que você nasceu, do modo que você nasceu. Então tudo isso tem influência na sua vida. E vai muitas vezes provocar justamente, dependendo desses N fatores, as depressões. A palavra depressão, inclusive, é uma palavra de origem geográfica. O que é uma depressão num terreno? É um afundamento, né? E o depressivo justamente é esse, é que afunda. Então, o que se faz, por exemplo, dentro da parapsicologia? Nós fazemos o trabalho de conseguir reprogramar aquela situação que te jogou lá para baixo. E o que é essa reprogramação? Nada mais, nada menos que olhar para aquele fato com outros olhos. Os olhos da consciência. Olhar para aquele fato com os olhos da fé. E mudar completamente. Eu tenho que esquecer? Não, pelo amor de Deus, eu digo para meus clientes, não esqueça. Você vai acabar com o alemão, o Alzheimer. Tem que esquecer nada. Simplesmente aquilo não vai mais fazer influência. Por quê? Porque você compreendeu. A palavrinha-chave é compreender. Que no fundo, ela está presa a aprender. Nós viemos a esse mundo para aprender. Não sei se a gente vai para outros mundos depois que morrer, também não me preocupo com isso. Mas eu sei que eu estou aqui para aprender. E nesse aprendizado eu tenho que muitas vezes, principalmente, compreender quem eu sou. Compreender que os fatos que aconteceram na minha vida aconteceram e eu tenho que aproveitar o melhor deles. Muitas vezes esses fatos é tão interessante. Uma cliente minha dizia que ela tinha problema nas férias porque o marido adorava ir para a praia e ela não suportava ver muita água. Ela disse, praia, eu não chego nem beirada de piscina. E ela é uma pessoa altamente depressiva. Hoje, inclusive, ela está enfrentando uma série de problemas físicos, trombose nas pernas. Mas pelo menos nisso aí eu consegui alguma coisa. Eu falei, mas não é possível. Você é uma pessoa adulta, já com quase 40 anos. Aconteceu alguma coisa? E ela contou. Ela disse que não lembrava, porque aconteceu quando ela tinha 2 anos. Que a mãe dela levou ela, o pai, né, e uma tia numa represa. E o pai e a mãe resolveram entrar numa canoinha e aproveitar, né, a represa e deixaram ela de 2 aninhos com a tia. E essa tia jovem estava lendo uma revistinha e não percebeu que a menininha foi entrando na represa. Né? E quando o pai e a mãe lá no barquinho viram, só viram aquela roupinha boiando. Vieram rápido, tiraram ela da água,
fizeram, né, respirar e tudo, e ela voltou, aparentemente, fisicamente, não teve sequelas, mas ela tomou pavor de água, ela tinha um sonho constante, que era uma tsunami. Eu falei, lógico, você, um nadinha de criatura, vai entrando numa represa, aquele mundão de água vem, para você foi uma tsunami. E você ficou com isso aí. Agora, hoje, se você entrar numa represa adulta, inclusive é uma mulher forte, né, mais alta que eu falei, se você de repente for entrando no mar e aconteceu alguma coisa, você vai berrar, vem salvar-vida, te tirar, vai ser uma maravilha. Nas férias seguintes, ela voltou e me falou, Cleia, entrei no mar, meu marido nem conseguia me tirar, vamos embora. E eu, não, fica mais um pouco, que maravilha. Quer dizer, uma coisa que parece assim, boba, mas que ela olhou com outros olhos. Eu agora sou adulta e se eu, por um acaso, for me afogando, eu posso pedir socorro, coisa que uma menininha de 2 anos absolutamente não podia. Então, essa reprogramação, ela é, de certo modo, simples, lógica, mas que, como o Milton frisou muito bem, às vezes a gente não enxerga o óbvio. Se a gente não enxerga, busca a terapia. Mas, muitas vezes, pode-se também, sozinha, fazer essa busca, tá? Eu, por exemplo, fui uma pessoa muito medrosa, extremamente medrosa, até quase meus 30 anos, e praticamente eu me curei sozinha por uma coisa que uma colega disse. Ela não tinha mais pai nem mãe, ela morava com a irmã engravidou, ela teve que sair do apartamento, passar a viver sozinha. E eu falei, nossa, mas você não tem medo? Ela virou para mim e falou assim, medo é luxo. Aquilo me atingiu de uma tal forma, é luxo. E como eu nunca fui uma pessoa de luxo, eu falei, Cleia, acorda. Hoje eu vivo sozinha, moro sozinha, ando sozinha, volto para casa 2, 3 horas da madrugada, não sinto medo. Tudo que foi dito aqui, né, nada resta mais a fazer sobre o seguinte, o nosso trabalho no CRV nada mais é do que nós tentarmos, nós procurarmos que a OP ative a sua tendência atualizante. Ou seja, se descobrindo alto. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. É nós tentarmos despertar na UB a sua tendência atualizante para se descobrir, principalmente através do ciclo da vida, que consiste em sentir, pensar e agir. Quantas vezes nós já participamos de alguma experiência em que alguém estava nervoso, estava doido para brigar com o outro, e alguém disse, não, calma, pensa direitinho, respira fundo, conta até 10, porque naquela hora a pessoa atropelou o ciclo da vida. Quantas pessoas matam alguém e depois se arrepende? Então atropelou, agiu antes de pensar. Então o que nós fazemos na nossa conversa? É primordialmente isto, é tendermos a atualizar a sua tendência, mas de modo que ela descubra, ela entre no ciclo normal, que é esse. A pessoa está baratinada, pede ajuda, ela está querendo agir antes de pensar. Então nessa conversa nossa, carinhosa, vocês viram que uma depressão é um assuntozinho bem complexo. Não cabe a nenhum de nós tentar saber curar. O que nós podemos fazer é tentar entender como é que aquela pessoa está vendo aquela situação. Entrar no mundo dela, com os olhos dela, para ver como é que ela está vendo aquilo ali. E através dessa conversa é que ela vai sentir
que ela está tentando agir antes de pensar. E agora pensando direitinho, ela não tinha pensado. Então naquela conversa nossa suave, às vezes a pessoa se situa. Quantos de nós que já ouviu dizer, você resolveu um problema? Não. Nós sabemos que não resolveu o problema. Ela que parou, pensou direitinho e achou a solução que estava dentro dela, como já foi dito aqui anteriormente. Então é isso que nós temos para finalizar essa parte. Não sei se... A ideia agora é o próprio grupo falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. E aí a gente fazer esse bate-papo a fim de a gente firmar um compromisso conosco mesmo, mas levar alguma coisa desse bate-papo para o nosso dia a dia. Se a gente vai deixar, não precisa ficar na frente não, vamos ficar sentado mesmo. Pode falar, Manu. Eu participo do CVV há bastante tempo e a gente sabe que não existe esse entendimento difícil, existe dificuldade do próprio voluntário. E a grande dificuldade que eu encontrava no CVV, sempre encontrei, foi de atender depressivo. O depressivo leva às vezes meia hora para completar uma frase. E quando, na minha experiência, durante os plantões no Rio de Janeiro, isso era muito frequente. Depressivo era 90% das ligações. E aquilo me irritava. Eu ficava irritada. Poxa, meu Deus do céu, porque eu já sofri depressão também, já passei por crise depressiva, uma vez na adolescência, depois como na maternidade, né? Eu tive a depressão pós-parto. Mas eu sempre fiz um trabalho, eu, Márcia, né, achava que eu tinha que vencer aquilo. Então eu não me aceitava me jogar, não me permitia me abandonar na depressão. Mas normalmente é o que acontece, o depressivo ele se alimenta daquele estado de torpor, não quer sair, não quer fazer as coisas. Aí eu fiz um atendimento durante um tempo de um depressivo, era um rapaz, e ele dizia que a única coisa que ele fazia era caminhar na beira da praia. E aí eu comecei a fazer isso que o senhor acabou de falar, gente, mostrar a ele o que ele está trazendo. Foi aí que eu passei a atender bem, entre aspas, eu acho, os depressivos. Buscar dele a vivência que ele está passando. Se interessar, que bom, você caminha na praia, todos os dias você sai cedo, que bom, o sol ainda está fresco. Eu falava para ele aquelas coisas que ele me trazia, mas de outra maneira, a tal da reprogramação. E ele dizia assim, poxa, sabe que eu nunca percebi que realmente, ontem você falou para mim, ele ligava todo dia, gente, você vê. Fulana falou para mim, e você chamou a atenção, eu passei a perceber que na hora que eu caminho, está fresco. Quando eu volto, já está mais quente. Aí ele falava daquelas coisas que ele trazia. E mais recentemente eu participei do CVV Web. E tinha uma moça que eu atendia em um quadro depressivo horrível. E ela nem saía de casa, ela morava com a mãe e uma irmã. E aí eu comecei a querer saber como era a casa dela. Porque ela falava, você não sai de casa? Não, onde você está agora? Em que parte da sua casa? Você gosta de onde você está? Eu estou no meu cantinho preferido. Onde é? Como é que é? Então você trabalhar as coisas que ele está te dizendo, qualquer que seja o motivo da depressão, a pessoa vai começar a olhar. Você obriga a pessoa a prestar atenção no entorno, a prestar atenção no estado de ânimo dela. Agora, por exemplo, você está falando comigo, você está animadinha. Percebeu que você ficou mais animada, falando do seu cantinho? Trazia para ela essa reprogramação. E realmente, eu também faço várias terapias, reconheço, achei interessante essa visão
divisão, Pamela, você trazer a divisão, porque o todo, né, compreende as três partes, né? A gente tem a espiritualidade, aquela coisa de saber que nós estamos dentro do universo, rodeado de energia, que a gente tem ânimo para as outras pessoas e para si próprio, tudo isso faz parte. Agora, recente, em janeiro, passei por uma cirurgia, e como eu tenho conhecimento disso tudo, eu usei bastante. Por exemplo, bem antes de fazer a cirurgia e até hoje, estou tomando floral, Breast Remedy, que serve para as questões de pânico. Você vai tirar um rim, você não imagina assim, programa, aos 53 anos não quero mais um rim, vou tirar. Quem faz essa programação, né? Então foi um choque para mim, eu saber que ia tirar um rim. Então eu já comecei a tomar o Breast desde julho do ano passado. Então eu estou até hoje. Você trabalha essas opções para não deixar de tomar o pânico. Deixa eu só falar então uma coisa, já que nós estamos aqui para remendar, né, às vezes aquilo que a gente não falou, aquilo que a gente chama de Deus, de espiritual, são na verdade a soma de tudo aquilo que a gente já vivenciou e que a gente chama de consciência abstrata. A gente vai formando e vai somando nessa chamada consciência. E, no caso, nós seríamos o adensamento de uma fração dessa consciência. Você está falando do resto? Eu tive uma experiência em sonho, que não sei se vocês sabem, eu nasci com paralisia cerebral. E no caso, de quarta para quinta, eu entrei em estado, à noite, né? Durante o sono, eu entrei, e com aquele exercício que tudo está voltado para a gente, eu percebi o seguinte, porque meus pais sofreram um acidente, minha mãe estava com 5 meses de gestação, e no caso, o que pode ter acontecido? Eles estavam voltando de São Paulo quando a gente sofreu esse acidente. E só que os médicos não perceberam, quer dizer, falaram assim, não é do acidente, não houve sequela. Mas com o sonho, eu pude perceber que acontece o seguinte, eu estava num local em São Paulo, que estava todo mundo estrupiado. Tinha gente perneta, tinha gente com um monte de problemas, cega, surda, cachorro que não tinha cara, né? Que a cara dele estava toda deformada. E a minha amiga tinha voltado de ver, estava indo para São Paulo me ver, que a gente estava numa apresentação, toda assustada. O namorado dela estava no hospital e ela estava assustada. Então eu percebi o seguinte, que possivelmente esse acidente não tenha sido uma sequela primária, mas as minhas células naquele momento, com medo de se sucumbirem naquele momento, provocou a morte cerebral. Então, agora é hora de eu, Pamela consciente, reprogramar e falar para as minhas células. Isso já passou, porque se a gente parar para pensar, elas estão ainda em 1981, quando sofreu assim. 82, a gente não pode esquecer que, vou falar agora para o psicólogo, tá? Sim. A gente não pode esquecer que para o subconsciente não existe o presente. Ele abrange tudo como uma coisa só. Passado, presente e até o futuro. Nós somos capazes de, quantas e quantas vezes, né, nós escapamos de algumas situações porque algo nos diz, não, você não vai entrar por aí. Eu já escapei de acidente de carro aqui na saída do Paraíso, que naquela época podia os carros faziam uma curva, e eu vi que o carro estava vindo, eu falei assim, epa, ele vai entrar na contramão. E aí eu quase que parei, realmente ele veio, quando ele me viu, ele levou um susto e saiu. Eu sabia que ele ia entrar na contramão, não tinha acontecido. Porque, na verdade, dentro da física quântica também, a explicação é essa, está tudo presente. Por isso a gente pode fazer
corrigir através dessa reprogramação? Por isso, você vai apelar, como você mesmo disse, para o seu subconsciente, que é quem movimenta tudo, e ele vai fazer a reprogramação, o reajuste, dentro daquilo que é possível para este corpo físico atual. Por isso que eu disse, e como eu também falou, a gente não pode também chegar e dizer, então não preciso mais de remédio nem de nada. Não é bem por aí. A gente precisa compreender que esse trabalho é de dentro para fora, mas que muitas vezes também a ajuda vai ter que vir de fora, através daquilo que inclusive foi o próprio, eu chamo Deus, tá? O próprio Deus colocou aí pra gente. Então é muito legal isso aí que você está fazendo, que é exatamente isso que é reprogramar. Eu quando quebrei meu pé, não tinha ninguém em casa, eu entrei e falei, faço o que agora? Quando eu preto, quebrei esse esse, né? Um belo tombo. E as pessoas ficaram espantadas quando eu disse, eu deitei no sofá, falei para os meus pés assim, eu sei que vocês estão péssimos, mas não há nada a fazer. E eu dormi. Aí as pessoas assim, mas como você dormiu, não estava doendo? Gente, dor é uma questão puramente mental. Se você, por exemplo, é induzido a um coma, você não sente mais a dor. Ela é realmente mental. E as pessoas ficavam assim, mas como tinha dor? Claro que tinha dor, os pés estavam tudo pretos, né? E tudo. Agora, é preciso que a gente treine realmente essa harmonia, que foi outra coisa também que ela falou muito, essa harmonia entre esses elementos, como ela fala. Usar todos os recursos, né? A gente ter a consciência disso é muito bom, para a gente saber que existem vários recursos. O que eu queria dizer a respeito da psicologia é que eu fiz uso de vários recursos que eu sabia que eram bons, além de toda a preparação técnica, né, de remédios e coisa e tal. E o próprio médico, gente, o médico passou para mim um quadro assim, muito difícil você resistir à operação. Eu pensei que eu ia morrer. Eu tirei tudo do meu armário, separei tudo que as pessoas podiam usar, mas assim, relaxaram, botei tudo em ordem, porque se eu morresse todo mundo ia achar tudo arrumadinho. Doei tudo que eu não usava mais, aquela coisa, porque para mim era assim, sentença de morte. Olha, eu acho muito difícil você voltar. Mas desde que ele falou, eu fiz uso de todos os recursos. Eu caminhava todos os dias, e gordo, obeso, eu tinha que melhorar minha condição cardiorrespiratória. Usei o reiki, passei a tomar reiki toda semana. Usei o floral, fazia meditação. Eu comecei a me alimentar melhor. Foi um processo e o médico falou, eu fiquei perplexo. E todo mundo dizia também que era uma cirurgia dolorosíssima, eu não senti um pingo de dor. Eu não estou sentindo dor, não senti dor nenhuma. Então, acho que às vezes a gente fica pensando assim, mas a pessoa tem câncer, o médico não deve falar. Deve, a pessoa não tem Alzheimer, né? A gente não pode ter medo das informações, e sim buscar cada vez mais informação para ser parte do processo. Para mim, a pior coisa a respeito do câncer é quando, e eu tive essa experiência várias, quando a pessoa me fala assim, eu tenho aquele mal. Eu falo, fala. Aqueles que falam, eu tenho câncer, eles encaram. Aqueles que eu na minha vida passada, e foram vários, que disseram apenas e se negavam a falar a palavra. Eu tive uma amiga que ela não falou. Você conheceu ela, a Vera, lá, professora de Santa Ângela. Eu ia para a casa dela, bater papo com ela, ela não falava do câncer de jeito nenhum. Cada um tem o seu câncer, né? Cada um tem o seu câncer. Inclusive, né, se escuta muito falar meu câncer, porque já foi determinado que isso é levado pelo lado emocional. Sim, meu câncer. Doutora Ellen, eu tenho a dúvida em relação à depressão na infância. Eu tenho atendido casos, né, de pessoas que relatam a mãe muito triste porque o filho
6, 7 anos já está dentro de uma Só que aí família. Pode ter certeza que tem problema, ou houve A problema. programação da criança, ela já está Família na ancestralidade. Por exemplo, a minha mãe nunca experimentou o que é depressão. Agora, a minha avó era altamente depressiva e falava em suicídio. A gente fala em causas endógenas e causas exógenas, né? Eu apaguei, mas a exógenas é mais focada à parte corpórea, ou seja, a assimilação do meio. Enquanto a parte endógena é uma inabilidade do ego em manifestar, né? Ela vem através, muitas vezes, de geração. E como as pessoas não estão acordadas para essa coisa mais forte, muito mais sutil que simplesmente o corpo físico, então os pais acham, mas eu levo para passear, eu dou presente, eu encho, né, de coisas e tem que ficar tudo bem. Não é por aí. Mas não conversa com a pessoa. Não consegue dialogar, não procura realmente. Outra coisa que eu noto, gente, desculpe, mas eu noto muito hoje em dia. As pessoas não falam das pessoas que fizeram parte da família. Eu atendo pessoas que dizem assim, eu preciso fazer anamnese, não sei nada. Não sabe nada da história dos pais, da história dos avós, nada. Gente, é importantíssimo. Nesse ponto, a minha mãe adorava contar, né? Como é que chegou de Portugal, a família dela. E foi muito importante para mim saber isso. Porque eu percebi que eu possuía na minha ancestralidade realmente a depressão presente. Não era uma questão daquele contexto puramente. Pode ter certeza, tanto que nós do sistema, a não ser quem faz um estudo particular, não atendemos criança, atendemos os pais. Então quando o paizinho e mãezinha chegam para mim, você não atenderia meu filho? Não, eu atendo você. Principalmente a mãe. As mulheres têm que saber que elas são as grandes responsáveis da vida. Tem que saber isso, gente. Não adianta. E desculpem, os homens são mero coadjuvantes. Nossa, quando um dos meus colegas de parapsicologia disse em casa isso para a esposa desabou, disse que ela chorava tanto, que ele tinha problema com os filhos, né? Depressivos também, ela desabou, ele disse que ele teve que explicar para ela, mas você é muito importante, você é que é realmente aquela que pode mudar. Ele disse que ele suou para consertar a situação, porque realmente é. E aí a mãe é que precisa realmente viver algumas coisas. Principalmente. Quem tem uma mãe equilibrada, forte, tudo, até o pai pode, né, ser, eu estou atendendo um caso assim agora, mas se a mãe tiver as rédeas, né, ela consegue. Agora, a criança não é depressiva aí realmente, né, é muito cedo. Porque no caso, por exemplo, a gente estuda o seguinte, que você quer ter um filho, você já reprograme, né, a sua conduta de 20 anos antes de ter a criança, já vai determinar a índole daquela criança. Ai, Pamela, mas isso aí é tão difícil. Mas é uma coisa que é falado hoje, nós já estamos tendo, vamos dizer, a oportunidade, porque até então, há uns 15 anos, quando a gente entrou, a gente não tinha essas informações e cada vez mais estão pululando na nossa frente. Então, é a gente fazer as pazes com o nosso passado, sem culpa, e no caso, uma vez aconteceu comigo, o meu dente cariou. E aí eu fiquei chateada porque eu já tinha, por que eu deixei passar isso? Aí
qual foi a resposta que eu recebi? Foi o seguinte: trato do seu dente. Aconteceu? Aconteceu. Agora você tem condições de de cuidar para que isso não aconteça. E é como você falou, a necessidade da experiência, pelo menos para saber como não fazer. Tem essa um comentário que realmente deve funcionar. Quando eu estava grávida, Fala alto também com os outros ouvintes. quando eu estava grávida da minha menina, assim, eu era muito magra, né, na juventude e tal. Então eu sempre fui meio assim, alta, reta, não tinha nada. Aí quando eu engravidei, eu falei, pô, se for uma menina, vai nascer com bundão, com peitão, com cabelão, vai nascer com tudo que eu não tenho. Conclusão, ela me xinga até hoje, ela tem e tem um cabelão assim, como eu deixo desenhando assim. Não podemos tem cabelão esquecer. que parece índia, né? Você já viu? Tudo, ela fala, agora eu faço o que é com isso? Vou trabalhar hoje. Não podemos esquecer que o que determina a nossa vida é o nosso pensamento. O feto, ele está ali à mercê dos seus pensamentos, ele está inerte. Ele tem uma vida vegetativa. O primeiro contato é o útero. Então é a mãe que vai levar aquilo a princípio que ele vai ser. Depois o resto são as consequências: namoro, casamento, preocupações, vivências. Alimentação, a gente não pode esquecer isso. Alimentação. Isso é muito importante. Tem pessoas que acham bobagem, como eu falei antes. Aquilo que eu dou ao meu filho, ao meu marido, dentro do estudo que a gente está fazendo, muda o DNA da pessoa. Eu posso tirar um vício de alguém ou dar um vício através daquilo que eu ofereço. O toque que eu faço em alguém, eu posso levar para ele as minhas angústias e as minhas dores. O nosso pensamento, ele, vamos dizer, ele dá a direção da nossa vida. O que eu quero, como ela falou, a firmeza de caráter. Quer dizer, gente, eu venho aprendendo isso agora. Eu sempre tive uma firmeza muito ferrenha das pessoas criticar-me. Caramba, então eu estou errada. Porque não encontrava alguém que pudesse, como a Pamela falou, agora nós temos outros meios de saber muito. Tem a internet, tem o Zap, tem a conversa, tem as terapias, tem tudo. Então, para mim, foi diferente. Falei, caramba, alguém disse para mim, se uma pensa diferente, essa uma está errada. Mas não é verdade, ela pode ser a única a pensar e ser a única certa. Então agora eu venho reestruturando isso de que eu sou. Quando você diz eu sou, você tem a consciência daquilo que você é. Você não precisa ouvir que o outro, isso, a roupa está assim, assado. Você é, eu gostei, acabou, dane-se o mundo. Em primeiro lugar, você tem que ser feliz, para depois fazer o outro feliz. Aquilo que você falou, aquilo que eu tenho dentro, achei muito legal isso, eu tenho que resolver dentro, porque o que eu vejo no outro é porque está em mim, em primeiro lugar, não está nele. Ah, eu não gostei daquele cabelo, é porque eu não gosto do meu cabelo. Ah, eu não gosto da perna do fulano, porque eu não gosto da minha perna. Então aquilo que eu vejo eu vou colocar a parede, então eu não posso caminhar mais. E hoje tem as terapias, hoje já não digo nem o CVV, mas tem muita, tem as religiões, não é para ter religião. A religião é para que você encontre aquela harmonia, para você se encontrar. Não é porque a espiritualidade, porque Deus, porque o santo, porque isso, ela não vai ajudar em nada. É você. Posso dizer aqui, o Cristo, Jesus, né? Ele colocou em algum lugar que ele adoeceu. Tem algum lugar que Jesus adoeceu, que Jesus... nada. Não existe doença, a doença é nossa.
Assim. Quando ele falou para a população, a tua fé te curou, porque você quis tirar de dentro de você e dizer, agora eu vou para frente. Então, tudo aquilo que eu faço, o que acontece comigo, a culpa não é de Deus, a culpa não é do santo, a culpa não é de ninguém. A culpa é sua, porque eu posso. Se encontrou um buraco, arranja material, tape aquele buraco e caminha. Trabalhos? Tem. Vamos trabalhar. Eu só substituiria culpa. Não. Nada de culpa, porque tudo, na verdade, são consequências, né? Sempre consequências. A gente tem que buscar a causa. Agora, se eu aceito aquilo, eu tenho a responsabilidade. Não usem culpa. Culpa não leva a nada, porque, inclusive, a culpa também ajuda a deprimir. Eu me sinto culpada, né? Nossa, por que eu fiz isso? Não, você é responsável. Você é responsável por você. Então você tem que realmente olhar para as coisas, repensar. Mas eu, no caso, vamos dizer, alguém cometeu até um crime. Sim, agora você vai ter que pensar como você chegou a isso aí. O que te levou a isso aí? E você vai reestruturar isso aí. Eu fico muito chateada quando eu vejo as questões, por exemplo, das penitenciárias. Nossa, me dá tanta tristeza, porque eu penso assim, se os homens que estão lá, se as mulheres que estão lá e aqueles que estão ao redor, né, tomando, vigiando, tomando conta, soubessem de tudo isso que a gente está falando aqui, gente, as nossas penitenciárias estariam quase vazias. Mas você já pode perceber que as coisas à nossa volta estão mudando. Tem que ou mudar. você muda, ou então você se afunda de uma vez. Porque a todo o nosso redor, as crianças já vêm com uma mentalidade totalmente diferente. Ela já não admite que os pais a dominem. Você agora vai ter que conversar. Tem pessoas que falam assim, por que não dar um tapa? Por que não dar uma palmada sabendo dar? Mas por que dá? Por que você não pode? O problema é que a reação vem na frente. Sim. Da sua razão. A razão, exatamente. Você está batendo. Não. São as suas raivas embutidas que você põe aqui. Eu vim, ela falou, eu vim de uma educação que a minha mãe olhava para saber o que estava falando. Ok? Minha mãe foi desse tipo, vai apanhar. Não tem essa. Mãe, eu posso? Não, não pode, ok? Hoje eu vejo as minhas sobrinhas, elas não obedecem. E não levam tapa. Não levam tapa. Então assim, onde está a educação? Não pode bater? Mas por quê? Limite tem que ter. Agora, Por que tem criança aí com 7 anos com depressão? A gente não sabe explicar a frustração de uma criança de 6 anos. O que é isso? Uma vez Ela busca o limite, só que quando não recebe o limite. exatamente. Mas aí, eu acho que tem que os 3. O marido vai fazer 17 até hoje. Se ele quiser gás, o mesmo vai ser muito pequeno. Eu acho que assim, a pessoa espancar é diferente. Uma vez me levaram no conselho tutelar por causa da Daela, que ela plantou comigo na rua, queria fugir de mim. Aí eu catei ela pelo cabelo e levei pra casa. Aí me chamaram lá pro conselho tutelar. Aí eu cheguei e falei assim, vem cá, eu tenho 3 para criar. Se ela ficar grávida, eu posso trazer ela e filho da casa? Não, então você mete. Porque eu não estou podendo criar os 3. Aí ela achou que era desaforada e levou lá para a promotoria. O motorista falou assim, não estou vendo espancamento nenhum. Você colocou limite. Não é? Não estou vendo ela espancada, marcada, cortada. Eu passei no tutelar e exagera nessa coisa. Não pode tocar. Não pode isso, não pode. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma época daquela bendita da política, né, correta, e que muitas vezes não é correta. O que acontece é que a sua mãe, ela deve ter, ao longo da vida, os posicionamentos dela a levar realmente a ser uma pessoa respeitável. Para mim, o grande X está nisso aí. Se você é uma pessoa
que se respeita, aí voltamos àquela questão, que primeiro temos que ver dentro de nós, se eu sou uma pessoa que me respeito, eu vou impor respeito. Provavelmente a sua mãe era uma pessoa respeitável, então ela olhava e você percebia isso. Porque a outra coisa também que a gente tem que compreender, que o diálogo em palavras, ele é muito curto, pequeno. O diálogo maior é o telepático. São as ondas mentais que estão fazendo as uniões. O que está acontecendo hoje com os pais? Me desculpem, tá, gente? Eu vou exagerar. Mas hoje nós estamos com uma tonelada de pais alcoólatras, que saem para baladas e abandonam seus filhos. Pais que dão bens, mas não dão carinho, não dialogam, não procuram compreender. Então não são pais respeitáveis, me desculpe. E eu vou dizer mais, eu sou professora, fui antes, né, a gente não deixa de ser, né, de ser parapsicóloga. Gente, eu fiz essa experiência aqui na escola, aqui perto, que a minha amiga que participava do meu grupo falava de horrores. Eu falei, eu posso fazer uma experiência? Eu vou fazer o seguinte, trabalho voluntário, eu vou lá, você me entrega a turma, as turmas com problema, eu vou contar uma história, fazer em círculo e nós vamos conversar sobre a moral da história. Gente, a primeira vez eu tive que tomar os celulares, tirar do ouvido deles alguns fones, tirar o capuz da cabeça. Da segunda vez, já entrou todo mundo bonitinho, entrou, sentou. Quando começou todo mundo a falar junto comigo, eu parava e olhava para a cara deles. Falei, ou eu vou falar ou vocês vão falar. Levanta a mão quem quer falar. Gente, no final, aí ela chegava, orientadora da aula, e dizia assim, como é que fulano se comportou? Eu falei, quem? Você acha que numa hora, por mês, eu vou gravar o nome de alguém? Eram várias turmas? Não, é aquele ali assim. Eu falei, porque ele é hiperativo. Eu falei, comigo ele se comportou igualzinho a todos os outros. Então a questão para mim está aí. Quando a gente vê muito problema familiar, a gente se pergunta, esses pais são respeitáveis? Se eles forem respeitáveis, se eles respeitam a si próprios, e aí eles colocam isso, eu nunca tive problema assim com o aluno. Aí as pessoas dizem que era porque antigamente eu falo, olha, você me desculpe, quando eu comecei a dar aula eu tinha 18 anos, eu tinha alunos com 17 e que chegavam na escola alcoolizados. E eu nunca tive problema, digamos assim, de ser afrontada nem nada, porque eu sempre fui respeitável e me considerava respeitável. Então, para mim, a grande questão, como sempre, volta à pessoa. É aquela questão que elas também estão colocando, isso aí, inclusive, já foi escrito há muito tempo atrás, né? Um filho você educa 20 anos antes dele nascer. É o tipo de mãe e de pai que você vai ser. Hoje nós estamos, mesmo entre os professores, como é que o professor vai ser respeitado, gente, se ele é um professor que o aluno encontra no bar bêbado? Se ele sabe, por exemplo, que o professor dirige o carro, sai de carro, que ele viu o professor beber e o professor saiu de carro. Eu tive uma colega que não pagava IPTU há anos. E ela ficou com vergonha quando o guarda parou, que aí confiscou o carro dela, e ela falou, Cleia, eu fiquei tão envergonhada que ele tinha sido meu aluno. É respeitável essa pessoa? Não. Não. Se você não cumpre com as suas obrigações cívicas, se você não é uma pessoa que busca... As minhas amigas saem comigo, agora mesmo sexta-feira nós saímos. Eu gosto, detesto bebida alcoólica, mas às vezes um golinho, uma coisa. Toma um golinho. Não, eu vou dirigir. A outra tomou, né? Saiu dirigindo, não é problema meu. Todas adultas. Agora, diante dos filhos, pais muitas vezes que fazem churrasco em casa, dão vexame,
filhos chegam a uma idade que já não dá para dominar e enche a cara também. E aí? Para mim, este é o problema. Não sei se eu estou enganada. Eu sei que esse tema é um tema que enche, né? Porque tanto é que ninguém redou o pé, ninguém falou nada. Mas só que, como a Cleia falou, a gente tem um horário, tem uma coisa a cumprir. Então, o Cláudio vai passar a reunião. Grupo Horizonte agradece a cada um de vocês que estão aqui nos prestigiando. O Orlando também nos prestigiou com alguns conhecimentos, a Beth, a Pamela, em especial o nosso militar ali que trouxe vários conhecimentos daí. É muito importante a nossa amiga parapsicóloga ali, que veio abrilhantar ainda mais essa manhã de domingo. Depressão, gente, acho que quem nunca não passou por isso ou já teve alguém da família? É igual suicídio, quando a gente fala de suicídio. Todos nós, independente de quem seja, já teve alguém da família, um amigo, um conhecido, um amigo do amigo, que já passou por esse momento difícil, que de repente, se tivesse uma pessoa que você veio para estar ao lado, acompanhando, sendo a mão amiga, ou pelo menos para ouvir, por desabafo, com certeza poderia salvar vidas.